Esses 40 dias serão todas elas voltadas para esta experiência profunda de deserto, de renúncia, de comunhão, de transfiguração, de conversão. Todas as palestras desses 40 dias serão neste sentido. Então, se você puder manter-se fiel, para viver. Alguém aqui está rezando com o Frei Gilson na madrugada? 4 horas da manhã? Ótimo. Que bom, então, graças a Deus por isso, né? 4 horas, gente. Olha, eu acordo 4h45, viu? Eu acordo 4h45. Quando eu acordo, o Frei Gilson já está lá rezando, né? Então, assim, eu não faço como o Frei Gilson, eu faço as minhas próprias orações. Então, eu levanto cedo para rezar, né? Mas quero dizer assim, já que você não está rezando lá com o Frei Gilson, fazendo penitência 4 horas da manhã, tenha como propósito não perder nenhuma das palestras aqui no grupo de oração terça-feira. Amém? Rezemos pela nossa irmã Ave Maria, confiando à Virgem Santíssima, que é medianeira de todas as graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos, estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu Deus guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei as orações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu ia rezar, vinde Espírito Santo, por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. Queridos, tá valendo, rezamos 2 vezes, agora ele veio confirmado já, né? Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Acho que quase todos já me conhecem, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Ângela Salazar, filha de Deus, Betesda e remida pelo sangue de Jesus Cristo crucificado. Amém. As meninas ali se acabam quando eu me apresento. Pode roubar a apresentação. Eu deixo. Irmãos, como o Edelson já falou aqui, eu acho que eu nem precisaria mais pregar, porque o Edelson já disse tudo, vocês já choraram tudo, não deixaram nem um pouquinho para mais tarde. É porque o amor de Deus realmente é muito grande, a ponto de nos constranger. E quando esse amor nos constrange, só nos resta chorar, né? Chorar diante desse Deus que tem tanto amor para derramar em nossos corações. Nós já sabemos que estamos no tempo quaresmal, e é um tempo riquíssimo da nossa igreja, é um tempo de recolhimento, é um tempo de oração, é um tempo de penitência, é um tempo de caridade, e é um tempo também para nós buscarmos o autoconhecimento de nós mesmos. Ele já está dizendo, autoconhecimento é de nós mesmos. É esse o tempo favorável, o tempo da conversão. Esse é o tempo de abrirmos os ouvidos à voz de Deus, ao seu Espírito, às inspirações do Espírito de Deus. Então, tendo em vista isso, a nossa primeira partilha, né, desse grupo de oração, como a Edelson já falou, até o final dessa quaresma a gente vai trazer reflexões, né, propícias a esse tempo. Então eu quero partilhar com vocês o Evangelho de São Mateus, quem está aí com a sua Bíblia. É Mateus 4 a partir do 1, mas eu vou pegar um pouquinho antes para a gente ter um entendimento melhor dessa palavra. Evangelho de São Mateus,
Pode pegar aí o 3,16. Vocês estão muito quietinhos, gente. Não fazem um barulho. Amém, a misericórdia da minha acuda. Amém. Vamos começar então. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, nele está o meu agrado. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito: Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se caíres de joelho para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nesse texto, a gente vê, acha muito estranho, né? A palavra que diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Parece muito estranho isso para nós. E aí, nesta noite, eu quero refletir com vocês 3 pontinhos, né? Primeiro, o que é o deserto? O que a gente faz no deserto? E como vencer o demônio no deserto. Essas são as reflexões que eu quero fazer com vocês. O deserto físico, lugar, a gente já sabe, a gente conhece, nem que seja pela televisão. A gente nunca foi lá, mas a gente já viu na televisão o deserto do Saara, por exemplo, né? E a gente sabe que no deserto é um lugar inabitável, é um lugar inóspito, é um lugar onde faz muito frio à noite, é muito quente durante o dia. Então é um lugar onde você pode estar sozinho, onde você pode parar para se ouvir, onde você pode parar para ouvir a Deus. E Jesus, ele vai para este lugar. Nós também temos um deserto quase inabitado também. Eu diria que inabitado. E esse deserto é o cerne de nós mesmos. É o mais íntimo da nossa alma. E por que eu digo que ele é um deserto? Porque nós nos habituamos a uma vida tão corrida que a gente não para se sentir. A gente não para pensar sobre nós, sobre nossos sentimentos, sobre o que está acontecendo na nossa vida, sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Então a gente vive num piloto automático. E a gente só para quando se quebra inteiro. Quando é obrigado a procurar um psicólogo, a pedir ajuda de oração de alguém. É a hora quando tudo já deu errado, é a hora que a gente vai parar. E esse tempo de recolhimento é justamente esse tempo de dar uma parada, de dar uma freada mesmo na nossa correria do dia a dia, para olhar para dentro de nós, para nos conhecermos, porque hoje em dia a gente não se conhece. A gente vai vivendo um dia de cada vez, na correria para dar conta de tudo e não para.
E o convite que nos é feito nesse período quaresmal é justamente esse: recolhe-te, vai para dentro de ti, vai conhecer os teus sentimentos, aquilo que está lá no calabouço da tua alma. Leva Jesus lá nos lugares de ti que ainda não conhece. Vai para a oração, vai te unir a Deus em oração. E todos nós temos desertos. O deserto aqui, a gente pode falar de muitos desertos, mas quando eu falo aqui no deserto, eu falo também das tribulações que nós passamos. O deserto, além de ser um lugar inabitado, um lugar difícil de viver, quando a gente entra no deserto da nossa vida, nós corremos o risco de nos perdermos. Vejam que aqui a palavra diz que depois de ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Ou seja, todos nós que fomos batizados, e ao sermos batizados, nós fomos mergulhados na água do batismo, do lado aberto de Jesus, e lá morremos para o pecado, renascemos para uma vida nova, e nesse renascer para uma vida nova, é preciso que eu me conheça. E aí é o momento em que, conduzido pelo Espírito, veja, eu não posso entrar dentro de mim mesma sozinha, porque eu posso morrer. No deserto, o deserto é um lugar onde você pode morrer. Então você não pode entrar no deserto de si mesmo sozinho. Você tem que ir levando o Espírito Santo de Deus. Você tem que ir sob a ótica de Deus, sob a luz de Jesus. Pedir que essa luz ilumine as trevas da tua alma, para que tu possa lidar com os demônios que tem dentro de ti. Se você não sabia, todos nós temos. Todos nós temos os nossos demônios. E nós não podemos ir de qualquer jeito para a guerra com eles. Hoje nós seremos trucidados. É por isso que muita gente, quando entra na depressão, na ansiedade, não consegue sair. Porque se você não leva a luz de Deus, o Espírito de Deus para te ajudar a mexer com as tuas coisas lá de dentro, tu pode não resistir. Então o deserto, ele, além de ser um lugar que pode te matar, mas ele também pode te salvar. Se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quais são os desertos, né? Os desertos que nós temos na nossa vida. O deserto aqui que eu me refiro pode ser a falta de fé, quando eu não sinto a presença de Deus na minha vida, quando parece que eu estou caminhando a esmo, sozinho, solitário, quando eu não tenho segurança em Deus. Então eu estou vivendo um deserto, uma noite escura, onde eu não sinto a presença de Deus. Isso é um deserto. Outro deserto que nós podemos ter é quando nós perdemos as nossas seguranças. Todos nós muitas vezes nos apoiamos em algumas coisas. Às vezes nós nos apoiamos no sentimento que temos por outra pessoa e que esperamos retorno e não tem esse retorno. Então nós ficamos inseguros. Nós podemos nos apoiar na nossa vida financeira. E aí quando eu perco dinheiro, eu perdi tudo. Então, as seguranças que nós achamos que temos e quando nós perdemos, é uma situação de deserto na nossa vida. Outra situação de deserto, o envelhecimento. Quando chegamos à velhice, que perdemos as forças, que queremos fazer as coisas e não podemos mais fazer, que somos guiados para um lado e para o outro por outras pessoas. É uma situação de deserto com a qual você precisa saber lidar. Os aborrecimentos, as perdas das pessoas que nós amamos, são situações de desertos, né? A doença é uma situação de deserto. E em todas essas situações é preciso ir com o Espírito de Deus para dentro delas, para trabalhar
para vencer esses demônios. Jesus, quando ele vai para o deserto, ele não é só Deus, ele é também homem. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Então lá ele vai sofrer como nós sofremos. E Deus, ele nos envia para o deserto porque ele nos ama. Mas também Deus nos envia para o deserto porque ele quer provar o nosso amor. Veja, Deus não nos tenta. Quem tenta é o diabo. Deus nos prova. E muitas vezes essa prova é pelo fogo. O fogo arde, o fogo dói. Mas ele precisa queimar as nossas impurezas. Ele precisa nos purificar. Então é por isso que muitas vezes nós somos conduzidos para inúmeros desertos da nossa caminhada, na nossa vida. Ele nos manda, assim como ele mandou o povo. Assim que o povo saiu do Egito, foi liberto do Egito, o povo foi conduzido para o deserto. Ficaram lá 40 anos até poder entrar na terra prometida. E aí lá em Deuteronômio 8 diz assim: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante estes 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração e saber se observarias ou não os seus mandamentos. É isso que lá em Deuteronômio está dito para aquele povo que foi retirado do Egito e caminhou 40 anos pelo deserto. Nós também, quando passamos por esses momentos de tribulação, de dor, de extremo deserto, de solidão na nossa vida, é também para provarmos se amamos ou não a Deus. Se vamos nos exasperar, se vamos procurar lugares que não deveríamos procurar para solucionar aquele problema. E vocês sabem que lugares muitas pessoas procuram para solucionar os seus problemas, que são anticristãos. Então, no deserto, se nós estamos com o Espírito Santo de Deus, nós nos assemelharemos a Jesus Cristo. Quando nós vamos para o deserto, Deus deseja que nós sejamos mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos passar por essa prova, com segurança. E aí nós vamos passar nessa prova fazendo como Jesus fez. Jesus, sendo um Deus, ele precisaria orar? Não. Mas lá no deserto foi isso que ele fez. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele orou ao Pai durante esse tempo de deserto. Ele estava se preparando para a missão que ele iria começar a exercer. Nós, no nosso deserto, precisamos fazer o mesmo. Precisamos refrear as nossas paixões que são desordenadas. E nós só vamos conhecer esses demônios das nossas paixões se nós olharmos para dentro de nós mesmos. Quais são os meus apegos? O que toma o primeiro lugar de Deus na minha vida? Quais são as paixões desordenadas que eu tenho? É pelo ter, é pelo ser, é pelo poder. Foi nesses pontos que Satanás tentou a Jesus. São os mesmos pontos aonde nós somos tentados. É no ser, no ter e no poder. Então eu vou para o deserto para lutar contra os meus demônios, sob a luz de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Eu não posso ir sozinha e eu não posso ir para o deserto olhando sob a minha ótica, senão eu não me curo. Senão eu não me torno como Cristo, eu não serei purificado. Então eu tenho que olhar sob a ótica de Deus, para dentro de mim, para lutar contra todos os demônios que eu tenho dentro de mim. E são muitos, gente, mas seria uma outra formação. Depois a gente pode até partilhar uma pregação aí de Dom Henrique, porque é muita coisa. Quando eu estava escrevendo, eu disse, meu Deus, eu não vou nem conseguir dizer tudo isso aqui. E confesso para vocês que eu estou gelada, porque é muita coisa que eu quero dizer, né? Deus me ajude.
Então aí o que nós vamos fazer quando nós chegamos ao deserto? Então a gente já sabe, né? Que todos nós precisamos ir para o deserto de nós mesmos. Todos nós precisamos penetrar no mais íntimo de nós, no mais íntimo da nossa alma. Sondar os nossos sentimentos. Procurar saber quem é você de verdade. E não quem você quer que os outros achem que você é. Sabe? Porque no deserto você vai ficar nu diante de Deus. Quando você vai para o deserto, com o auxílio do Espírito Santo, você tem que ficar nu. Ficar nu quer dizer tirar todas as máscaras. Você tem que conversar com Deus e dizer para Deus quem é você de verdade, o que está dentro de ti, o que precisa ser curado, o que precisa ser reconciliado, o que precisa ser santificado dentro da tua alma. Então você vai ter que tirar todas as máscaras para poder ser curado nesse deserto. Não pode haver fingimento nesse momento. Todos nós precisamos criar esse momento de deserto, até para a nossa saúde mental, eu diria. Serve até para a nossa saúde mental. Parar, se sondar, se sentir, se olhar, saber quem de fato você é. Isso é muito importante na nossa caminhada. E aí o que Jesus faz quando ele vai para o deserto? O que ele faz é ensinamento para nós. No deserto a gente vai jejuar, vai orar. Lembra do evangelho que diz que alguns demônios só se vencem pelo jejum e a oração? Tem demônios dentro de nós que só muito jejum, oração, joelho em cima do milho. Para você conseguir vencer. Precisamos nos penitenciar. Eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação. Refrear as paixões pela mortificação, pela oração contínua, pela penitência. E aí, queridos, para nós entendermos um pouquinho mais desse evangelho, dessa tentação, daquilo que o demônio sugeriu para Jesus e ele não fez, nós vamos voltar também lá na primeira leitura da missa de domingo. Quem foi à missa domingo? Quem não foi, pecou. Eu tenho que confessar para poder comungar na próxima. A não ser que tenha sido uma causa muito, muito justa. Né? Olha, Jesus, ele é o novo Adão. Ele veio para corrigir o mal que o primeiro Adão trouxe para todos nós. O pecado do primeiro Adão nos tornou prisioneiros do diabo. É forte isso, mas é verdade. Por isso Jesus vem para nos libertar, para quebrar essas cadeias que nos aprisionam no pecado, que nos aprisionam sob o jugo do demônio. É por isso que ele vem. E ele é o novo Adão. Então ele vai fazer tudo o contrário do que o primeiro Adão fez, para ensinar a nós como nós devemos nos comportar. Então veja, lá está no livro de Gênesis, no capítulo 3, 3:6. Vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui só esse trecho que é crucial para a gente entender as tentações aqui que Jesus passou. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para se alcançar conhecimento. Foi por isso que a bandida da Eva pecou. Eu vi um videozinho ontem no TikTok, no Instagram. A mocinha lá que ela faz um monte de vídeo, ela é evangélica. E aí ela chegando no céu, ela disse que vai perguntar para Paulo qual é o espinho na carne dele, né? Aí eu compartilhei isso assim: primeiro eu vou dar uns tapas na Eva e depois eu resolvo com São Paulo. Que espinho era esse que ninguém sabe? Todo mundo tem curiosidade de saber, né? Então Eva pecou nesses 3 aspectos: gula, e eu vou falar da gula para vocês, concupiscência dos olhos
ela viu que era atraente aos olhos. E o desejo do conhecimento é soberba. Um dos piores pecados. A soberba atrai os outros tudinho. Ele é a gula, vocês vão já saber. Quem não souber ainda. A soberba de Eva. Vamos saber o que é bom e o que é ruim. Saber se eu sei o que é bom e o que é ruim, eu preciso de Deus para me dizer alguma coisa? Não. Eu tomo as minhas decisões, eu me governo, eu sei o que é bom, eu sei o que não é bom. Então, ela quis adquirir conhecimento e a serpente, muito astuta, disse para ela: não, vocês serão como deuses, você vai saber o que é certo e o que é errado. A bandida da Eva caiu. Nossa mãezinha, coitada, na carne. Bichinha, pereceu. Então, olha, Jesus, quando é que ele se aproximou de... Aliás, Satanás, quando é que ele se aproxima de Jesus? Quando termina os 40 dias e Jesus está varado de fome. Não sei nem como que aguentou 40 dias e 40 noites sem comer. Então ele estava fraco, suscetível a cair em tentação. Então ele já vai lá e diz... cadê o pedacinho que ele diz? Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mata a tua fome, porque tu pode matar a tua fome. Tu não é filho de Deus? Na verdade, o diabo ainda não tinha certeza. Ele estava querendo tentar Jesus, para que Jesus mostrasse para ele que era Deus, que era filho de Deus, né? E aí, gente, essa concupiscência é exatamente o pecado da gula. E a gente não tem noção de quantos males o pecado da gula atrai para a nossa vida. A começar pela saúde. Porque a pessoa que não consegue refrear a boca, ela também não consegue refrear as paixões. Então é uma coisa que está ligada à outra. Então Satanás tentou Jesus aí pela gula, para transformar as pedras em pães, que foi a mesma tentação lá de Eva. Come. Aí eu trouxe 3 santos que falam sobre a gula para vocês. Esse eu vou ler. Santo Agostinho, ele diz assim: temo não a impureza da comida, mas a do apetite. Ou seja, o apetite desregrado. Santa Catarina de Sena dizia: o estômago cheio prejudica a mente. E Santo Ambrósio dizia: aquele que submete o seu corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa. A virtude oposta da gula é a temperança. Evitar os excessos no comer e no beber. Tem gente que se começar a beber não sabe mais parar. Só para quando as pernas não aguentam. Tem gente que se sentar numa mesa, se chegar numa doceria... Doceria? Não se contém, sai comendo tudo. Gente, gula é pecado. Pecado capital. E vocês viram que foi por meio da gula que Eva caiu. E é por isso que na quaresma nós somos chamados a penitenciar na comida. Tenta comer menos. Tira aquilo que tu mais gosta. Eu tirei o bolo, gente. Eu sou uma fraca para bolo. Tirei o bolo. Nem meu bolinho de arroz de domingo não vou mais comer. É para sofrer, né? Tira aquilo que tu mais gosta, aquilo que tu não te controla. Porque se você refrear a gula, você consegue refrear outras paixões. Uma pessoa que não se contém diante da comida, ela é fraca e pode procurar que ela tem outras debilidades na vida dela. Que não é só a gula. Ela tem outros desequilíbrios. E é por isso que esse é o tempo favorável. Faça jejum. Se você não souber, pergunta depois aqui pra gente. A gente dá uma dica de jejum para você fazer. A igreja recomenda 2 jejuns no ano, né? Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Mas nós, como igreja, somos chamados a jejuar toda sexta-feira. Mortificar-se
toda sexta-feira. Tira a carne, não coma carne vermelha, carne de frango, só peixe, ovo, sardinha. Adoro misto de ovo, então eu tô de boa, né? Então, entendeu? Mas é a recomendação da igreja, que a gente tire, que a gente mortifique as paixões da nossa carne, ok? Então, o pecado da gula atrai muitos outros pecados, muitos outros. Por isso precisamos fazer abstinência, para nos curar. E aí a resposta perfeita de Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, comprem uma Bíblia. Vejam, Satanás conhece a Bíblia. Ele não chega dizendo uma mentira, ele chega com uma meia verdade para te enganar. Mas se tu conhece a palavra de Deus, você vai saber rebater o que o Satanás disser para ti, as más sugestões do inimigo para ti. Agora, se tu não conhece a palavra, facilmente você será engabelado como Eva foi. Então a palavra de Deus é que nos sustenta. Ela é a nossa rocha firme, forte, onde nós precisamos estar inseridos, estar cravados. Procure ter intimidade com a palavra de Deus. Ela é mais importante do que o pão material. Depois, Satanás, estou quase terminando, já está com o violão ali, estou me assustando. Satanás tentou Jesus pela soberba e presunção. Eva viu que era bom o fruto para se obter conhecimento. A soberba. E aí o soberbo é aquela criatura que acha que não precisa de Deus, que esqueceu que é pó. Quem está lá no nosso grupo, eu compartilhei uma reflexão quarta-feira de cinza sobre a morte, a nossa carne. Quando a gente morrer, rapidamente a família vai fazer um velório, enterrar. Os bichos vão comer a nossa carne toda, depois eles vão se desmanchar todo. Mas é preciso a gente pensar na morte para procurar se converter. Nós não seremos nada, só lembrança por uns anos, na cabeça daqueles que mais nos amaram, depois disso. Então, o soberbo, ele acha que ele não precisa de Deus, que ele pode viver sem Deus. E por isso Eva quis ter conhecimento, para não precisar da opinião de Deus. E aí o que é que o demônio faz? Leva Jesus até a cidade santa, coloca no mais alto do templo e manda ele se jogar. Tu não é filho de Deus? Mostra aí o teu poder. Te joga que os anjos vêm já te agarrar aqui, tu não vai cair, não vai tropeçar em nenhuma pedra. Veja que ele conhece o Salmo 90, que a gente abre a Bíblia e deixa empoeirar em casa, né? Achando que ela vai defender a nossa casa só porque está aberto no Salmo 90. Não lê não, viu? Não lê e não reflete para ver. Não reza. E aí São Bernardo vai dizer que o cuidado dos anjos para conosco é só para aqueles que caminham com Deus, nos caminhos de Deus. E não para aqueles que deliberadamente, sabendo que uma coisa é ruim, se joga e vai. A promessa não é para esses, do cuidado de Deus. É para aqueles que, trilhando o caminho de Deus, porventura são assaltados pelo inimigo. E aí ele vem em nosso socorro e nos salva. Então, Jesus vence o demônio dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o demônio joga uma palavra aqui, Jesus rebate com outra, porque conhece a palavra. E por último, Satanás tenta Jesus pela idolatria. Sereis como deuses. Come que tu serás como deuses. E quantos aí não estão entregando a alma a Satanás para ser como um Deus? Um Deus popstar. Quantos não estão por aí vendendo a alma para serem grandes, para serem ricos? É exatamente aqui. O demônio diz, transportou Jesus mais uma vez para o Monte Alto, mostrou os reinos do mundo e sua glória e disse: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. E aí Jesus vai dizer o quê? Para trás, Satanás.
Pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, queridos irmãos, para nós vencermos o deserto da nossa vida, quando entrarmos nesses calabouços escuros, leve a luz de Cristo, leve o Espírito Santo contigo para você ter autoconhecimento, porque quando você se conhece, você passa a conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, você passa a se conhecer. E é refreando as paixões, as más inclinações e as concupiscências da nossa carne, é que nós vamos conseguir vencer o demônio no pecado da gula, no pecado da soberba, no pecado da idolatria. Para sairmos vencedores da nossa luta contra Satanás no deserto da nossa vida, precisamos expulsar o demônio inteiramente de nossa alma e estarmos resolvidos a adorar nosso Deus, servir a Ele só. Vamos fazer um propósito de entrar nesse deserto, de criar momentos de deserto na sua vida, na nossa vida, para vencer a nós mesmos, para vencer a nossa carne, porque a nossa carne ela só quer mesmo é o que o mundo oferece. É muito difícil refrear as nossas paixões, mas com o auxílio divino a gente consegue e a gente se salva. Amém? Amém.